Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudo. Nossa continuação do estudo da geometria analítica, resolução de exercícios sobre o estudo da reta. Nós já resolvemos algumas questões e vamos dar continuidade ao nosso estudo com a resolução de mais algumas questões que dão foco ao estudo da reta. Antes mesmo de começarmos na nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar a aula se você gostou. E vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Questão número 5 dessa continuação dos estudos pede para determinarmos o valor de K, sabendo que a inclinação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, a inclinação vale 45 graus. Então, nesse caso aqui, o que nós temos na questão? O que nós temos na questão é a informação de que ele quer saber o valor de K. Você tem o ponto A formado por quem? Pelo K e pelo 3. E você tem o ponto B formado por quem? Formado por menos 1 e pelo menos 4. Pelo menos 1 e pelo menos 4. E você tem o ângulo alfa, que é o chamado ângulo de inclinação dessa reta. Então, o que de fato vem ser esse ângulo de inclinação? Ele nada mais é do que essa representação. Você tem aqui o eixo do x, você tem aqui uma reta, essa inclinação, a inclinação que ele se refere é esse ângulo de 45 graus, que é justamente o que nós definimos como sendo a inclinação de uma reta. Então, o que nós precisamos fazer para encontrar justamente esse K que está sendo definido aqui? Normalmente, quando se fala em inclinação, vem à cabeça da gente a questão do coeficiente angular. O coeficiente angular de uma reta que passa pelo ponto A e que passa pelo ponto B, ele é definido como sendo o YB subtraído de YA, isso aqui tudo dividido por quem? Pelo XB menos o XA. E aí o que você observa? Aqui nós temos o ponto A, então aqui você vai ter o XA e o YA, aqui você vai ter o XB e o YB. Essas são as definições das coordenadas. Agora, a outra coisa que nós precisamos definir, já que nós temos o XA, as coordenadas do A e as coordenadas do B, é de fato quem é esse M, o valor numérico dele. O valor numérico dele vai depender desse ângulo de 45 graus. Então, como é que nós vamos encontrar esse valor do M usando 45 graus? Nós sabemos da teoria que o M ele nada mais é do que a tangente do alfa. E nesse caso, o nosso alfa ele é 45 graus, logo o nosso M aqui ele vai ser igual a tangente de 45 graus. Se o M é igual a tangente, igual a tangente do ângulo que a inclinação a reta faz com o eixo do x, então a tangente de 45 nós sabemos da trigonometria que o valor da tangente de 45 é igual a 1. Essa parte de trigonometria, se você tem alguma dúvida, é bom você fazer uma revisão aqui mesmo no canal, que já tem um estudo bem aprofundado sobre o estudo da trigonometria. Então, o que nós vamos fazer agora? Substituir no lugar do valor do M, esse valor que nós encontramos, que foi 1. Então, substituindo aqui, você vai encontrar 1. Quem é o nosso YB? O nosso YB, no caso aqui, é menos 4. Você coloca menos 4, menos o nosso YA, que é 3. O menos é da fórmula, não esqueça que nós temos menos tanto no termo de baixo como de cima. Isso dividido por quem? Pelo XB, que no caso aqui é menos 1, subtraído de quem? Subtraído do XA, que no caso é justamente o K que nós estamos procurando. Então aqui vai ficar 1 igual. Eu pego menos 4 com menos 3, sinais iguais somamos, fica menos 7. Aqui você vai ter menos 1, menos o valor do K. Fazendo a multiplicação em cruz, fazendo a multiplicação meio pelos extremos, o que nós vamos encontrar aqui nessa definição? Esse termo multiplica esse aqui de baixo e o 1 também que tem aí embaixo multiplica também o termo de cima. Então aqui nesse caso ficaria essa multiplicação aqui nós teríamos 1 que multiplica menos 1 menos K, então aqui vai ficar menos 1 menos o K. Eu tenho 1 que multiplica menos 7, você vai ter menos 7. Então aqui você vai isolar o K, vai ficar menos K, que é igual a menos 7. Esse aqui que está menos, não esqueça, ele vem para cá mais. Logo, o que nós vamos ter aqui? Trazendo para cá, nós vamos ter menos K igual. Menos 7 somado com mais 1, você vai ter o menos 6. Sinais diferentes, subtraímos. Multiplicaremos esse resultado por menos 1.
como forma didática de encontrar o k quando ele está negativo. Esse menos com menos vai dar positivo e o menos com menos também vai dar positivo. Então logo o nosso k ele vale 6. Ele vai valer 6 para que o coeficiente angular dessa reta seja igual a 1 e que o ângulo de inclinação seja igual a 45. Então veja que é uma questão de raciocínio simples, nada complicado, só requer um pouco de atenção com relação à questão da fórmula do coeficiente angular. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo resolvendo a questão de número 6. Veja o que diz a questão de número 6. A questão de número 6, gente, é uma questão que vocês precisam se ligar nas informações que temos no gráfico. Nós temos aqui uma reta R, você tem essa reta R, ela passa pelo ponto de abscissa 10 e ordenada 7 e passa tocando o eixo do X justamente no menos 4, onde a ordenada dele aqui no caso seria 0, porque esse ponto ele está em cima do eixo do X. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é numerar logo fazer a nomeação desses pontos. Aqui nós vamos chamar de ponto A e aqui nós vamos chamar de ponto B. Depois nós vamos ver o que de fato está pedindo cada questão. Vamos nomear primeiro os pares relativos a isso aqui. Nós temos aqui o primeiro é o 10 e o 7, que é o ponto B. Primeiro você pega o X, depois você pega o Y. E o ponto A você tem aqui no caso, o X é menos 4. E como esse ponto aqui, o A, ele está em cima do eixo do X, o Y é igual a quem? É igual a 0. Logo, o que nós vamos definir? Que aqui você tem o X do B e aqui você tem o Y do B. E aqui você tem o X do A e aqui você tem o Y do A. Muito bem. O que ele pede na questão? Pede a equação geral da reta, pede na letra B a equação segmentária da reta e na letra C pede a equação reduzida da reta. Então, aqui nós temos vários. Aqui numa questão dessa bem abrangente, está pedindo 3 formas diferentes de representar essa reta R que está escrita nesse gráfico. A forma geral, no caso aqui, vamos ver a nossa letra A, a forma geral que ele se refere aqui no caso. Ele está se referindo à forma geral do seguinte modo: a forma geral é AX mais BY mais C, isso aqui tudo igual a 0. Nós temos aqui a forma geral. Precisamos encontrar essa fórmula. Nós temos a fórmula fundamental, que é a equação fundamental, que é y menos y0 igual a quem? É igual a o m, que é o coeficiente angular da reta, que multiplica x menos x0. Aí vem a pergunta que você pode fazer. Essa aqui é a nossa equação. Você pode fazer, professor, e quem é de fato os elementos dessa fórmula? Nós já fizemos aqui na nossa sequência de estudos, na nossa lista de exercícios, questões relativas a esse assunto. Então, o que nós vamos identificar? Nós temos o ponto A, que ele é formado por quem? Formado pelo menos 4 e pelo 0. E o ponto B, que ele é formado por quem? Ele é formado pelo 10 e formado pelo 7. Então, o ponto que nós chamamos de ponto de representação, que passa justamente essa reta, que passa justamente no ponto A e B, é justamente o ponto que nós temos as coordenadas x0 e y0. Então, você pode, ou você escolhe, ou você tem a opção de escolher o A para colocar nessa fórmula, aqui no caso, ou você escolhe o B. Aí você fica à vontade para escolher qual vai ser o melhor. Mas o primeiro passo que nós temos que encontrar aqui é justamente o coeficiente angular da nossa reta, que ele é definido como sendo o que nós fizemos na questão 5, yb menos o ya, dividido por quem? Pelo xb menos o xa. Colocando aqui nossos elementos, nós temos que o yb ele vale 7, veja que ele vale 7, subtraído o nosso ya, que no caso aqui ele é 0, 7 menos 0, dividido pelo quem? Pelo xb, que no caso aqui ele é 10, e subtrai ele aqui no caso do nosso, o xb no vale 10 e o nosso xa ele vale menos 4. Só que o menos da fórmula, com menos de lá, nós vamos ter mais 4 aqui no caso. Você vai ter 7 menos 0, que você vai ter 7, e 10 mais 4 você vai ter 14. Simplificando isso aqui tudo por 7, que dá para simplificar, logo nós chegamos à conclusão que o nosso m, o coeficiente angular dessa reta, vale 1,5. Então vamos pegar esse valor e usarmos na fórmula. Qual é a fórmula, professor? A fórmula que nós temos da equação fundamental. Y menos. Aí veja, nós podemos escolher o ponto A ou o ponto B como as nossas coordenadas x0 e y0. Vou escolher o que tem um 0
nas suas coordenadas, porque o cálculo se torna mais simplificado quando você tem uma coordenada dessa. Então, nesse caso, o nosso x0 vai ser o menos 4 e o nosso y0 vai ser 0. Então, no lugar desse y0 aqui, você vai colocar 0, que vai ser igual. No lugar do m, que é o coeficiente singular, nós encontramos o meio. Isso que multiplica x menos da fórmula, só que nosso y0 aqui no caso é menos, aqui vai ficar mais. Y0 aqui não vai alterar nada, y menos 0 não vai alterar nada, e y vai ser igual. 1 meio vezes x, aqui você vai ter 1 vezes x, que é x, sobre 2. Aqui você vai ter 1 vezes 4, que é 4, 4 dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Logo, nós vamos chegar à conclusão de que o y ele vai ser igual a x sobre 2, mais quanto? Mais 4 dividido por 2, que dá igual a 2. Essa equação que nós acabamos de escrever, ela já está na forma reduzida. Como assim, professor? Na letra A está pedindo a geral. E você já encontrou foi reduzida? Não tem problema. A resposta aqui da nossa letra C, ela já foi encontrada. O y, na realidade, é reduzida, sempre é isolamento do y. Então, você vai ter aqui x sobre 2, mais quanto? Mais 2. Então, a letra C já está resolvida. E como é que eu vou fazer, professor, para encontrar a geral? A geral, nós vamos ter que tirar o MMC para podermos encontrar ela nesse procedimento aqui, nesse formato, né? Que é o formato da equação geral. Tirando o MMC, que no caso aqui vai dar 2, vamos fazer direto. Então, aqui vai ficar 2 vezes y, vai ficar 2y, igual. 2 dividido por 2 vai ficar 1 vezes x, nós vamos ter x. E 2 vezes 2, nós vamos ter 4. Vamos levar esse 2y para o segundo membro, então vai ficar x. Esse que está mais vem para cá menos, então aqui vai ficar menos 2y. E o 4 que já está lá vai ficar mais 4. Tudo isso aqui igual a quem? Isso aqui igual a 0. Professor, não entendi muito bem por que você jogou para o segundo membro. Por que você não trouxe o x? Por que você não pegou e levou tudo para o primeiro membro? Você pode fazer. Você pode fazer desse modo sem nenhum problema. Vamos ver como é que ficaria. Se eu levar esse x mais 4 para o primeiro membro, esse x que está positivo aqui, ele vai negativo. Então aqui vai ficar menos x. O mais 2y, ele já está lá. Então ele só vai repetir o mais 2y. E o mais 4 que está aqui, ele vem para cá, menos 4. Como você levou todos esses termos para o primeiro membro, isso aqui fica 0. Professor, mas essa equação ela não é igual a esta. Ela é igual sim, elas são equivalentes. Elas são equivalentes por quê, professor? Se você observar, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar ela, essa equação, e eu multiplicá-la por menos 1, veja que aqui vai ficar x. Multiplico mudando o sinal, aqui vai ficar mais 4, isso aqui igual a 0. Veja que isso aqui é igual a essa expressão. Nós encontramos apenas uma equação equivalente. Então a letra A, no caso aqui, a resposta da letra A vai ser igual a x menos 2y mais 4 igual a 0. Agora vamos ver a resposta da letra C, porque a letra B nós já resolvemos. A letra B... A resposta da letra B já está aqui. Aliás, da letra B não, gente. Da letra C nós já encontramos. Então, nesse caso, nós vamos fazer o cálculo da letra B. Desculpa aí, vamos lá para o nosso cálculo. Então, o que nós vamos observar? Para encontrar essa equação segmentária, é bom que lembrar que a equação segmentária ela tem um formato peculiar. Ela tem um formato diferenciado das demais. Só um instantinho. A equação de segmento, a equação segmentária, ela tem um formato diferente das demais. Então, o formato dela é x sobre p mais y sobre q, isso aqui igual a 1. Esse aqui é o formato de uma equação segmentária. E como vamos proceder, professor, no cálculo dessa equação? Simples. Nós vamos pegar a equação geral que nós temos aqui e vamos transformá-la na forma segmentária. Então, você tem aqui x menos 2y mais 4, isso aqui igual a 0. A primeira coisa que você tem que observar é que você tem 1 do outro lado e aqui você tem um 0. Então, o que eu vou fazer agora? Levar logo esse 4 para o segundo membro. Então, você vai ter x menos 2y, esse aqui vai ficar menos 4, o 0 desaparece. Aí vem a pergunta, professor, como vamos fazer para transformar
menos 4, para transformar menos 4, como é que eu vou transformar ele em 1? Fácil, é só você pegar isso aqui e dividir por menos 4. Só que se você dividir isso aqui por menos 4, que é o mesmo número, para poder igual a 1, você tem que dividir pelo mesmo número, você tem que dividir tudo por menos 4. Tanto o termo do y, só um instante, tanto o termo do y como o termo do x, você tem que dividir por menos 4. Então aqui vai ficar como? Aqui vai ficar assim, só um instante. Aqui nós vamos ter o x. O x aqui no caso ele vai ficar normal. Veja que aqui no caso o x ele é 1, fica normal. Então aqui vai ficar x sobre quanto? X sobre menos 4. Aqui nós temos no y também 1. E nesse caso aqui eu tenho menos 2. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, logo fazer o jogo sinal. Menos com menos eu vou ter que encontrar mais. Veja que aqui é mais. Isso aqui vai ficar 2y dividido por quanto? Por 4. Positivo. Aqui no caso, menos dividido por menos vai dar mais. 4 dividido por 4 que vai dar 1. Encontrei o 1 que eu queria. Agora, veja que esse 2y que nós temos aqui, esse 2y, ele tem que ficar no lugar desse 2, tem que ficar 1. Aqui nós temos que ter 1. Então, nós vamos dividir isso aqui por 2. Se eu divido aqui por 2, eu tenho que dividir embaixo por 2 também. Então, você vai ter na resposta final o quê? Você vai ter menos x sobre 4, aliás, x sobre menos 4, mais 1y sobre quanto? 4 dividido por 2, porque aqui na realidade você vai simplificar. Aqui vai ficar 2. Isso aqui tudo igual a quem? Tudo igual a 1. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de equação segmentária. A equação segmentária tem essa característica peculiar. O formato dela é x dividido por quanto? X dividido por menos 4, mais o y, aqui é a resposta, mais o y dividido por quanto? Por 2, isso aqui tudo igual a 1. Então veja, nós temos aqui nessa questão uma maneira de representar essa mesma reta R que nós temos aqui no gráfico de 3 modos: forma geral, forma segmentária e forma reduzida. Normalmente quando se usa a fórmula da equação fundamental, diretamente você está encontrando a forma reduzida, que nós temos aqui na letra C. Automaticamente se encontra ela. Depois você transforma para encontrar a forma geral. Então, antes mesmo de terminarmos a aula, gostaria de pedir que você deixasse um comentário, deixasse seu like, para que o nosso canal crescesse cada vez mais e você tivesse a oportunidade de ter aula cada vez melhor.